Dos. Ya, estamos saliendo. Así que vamos a saludar muy buenas noches a todos nuestros amigos en las redes sociales que se van a ir conectando, los que nos ven en directo, los que nos ven en diferido, a todos nuestros amigos de diferentes países. Esta noche vamos a tener una noche mágica, maravillosa. Gracias por su preferencia. Tenemos grandes invitados. Ya, nos visita Brasil. Así que estamos todos con altas expectativas porque estamos seguros de que nuestros expertos nos van a dejar la vara bien alta. Bueno, esta noche nos visita don Dirceu Klemba, técnico del laboratorio docente en el curso de Ingeniería de Materiales en la Universidad de Estado de Ponta Grossa desde 1993. Él es investigador de actividades y fenómenos extraterrestres en la región de Campos de Gerais, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Profesor voluntario y administrador de la Academia Brasileña de Estudios Exológicos y Yoga, entidad informal sin fines de lucro. Y también vamos a nombrar algunos de sus principales casos en los cuales él ha participado y ha estado investigando. Casos de la piedra extranjera en 1993, que está en estudio, túneles secretos de la región de Ponta Grossa, caso que aún está en estudio. Secuestro de María, caso que ya está finalizado. Caso de una pareja que es secuestrada hace 30 años, caso nuevo y en estudio, caso Carvalho, caso Fabiola. Esta noche también nos acompaña una traductora preciosa que vivió 13 años en Chile, se llama Luciana Almeida Rocha, que nos va a ayudar en la traducción del profesor Dirceu Klemba. También nos acompaña Pablo César Oliveira, él es ufólogo, investigador desde hace más de 30 años, profesor de yoga y meditación, formado por SIYS, Instituto Shivananda para Estudios de Yoga, con sede en Rishikesh, India, y por el Instituto Pisti Sofía en México, especializado en yoga, escritor, investigador y docente. También tiene un libro a su haber que se llama Naves Cósmicas desde finales del 2019. También conoció y trabajó con el científico Jefferson de Souza, que estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, antes de fallecer, que escribió el libro Blue Planet Project, Proyecto del Planeta Azul. Así que esta noche va a ser mágica. Todas las personas vamos a solicitar que al final de la exposición levanten las manitos para hacer sus preguntas. Pedimos, por favor, absoluto respeto, atención, abrir nuestros sentidos para poder aprender y escuchar de estos maravillosos investigadores de una gran experiencia. Don Dirceu, las cámaras de GUP son todas suyas. Por favor, salude y comience su exposición. Tudo ok aqui? Buenas noites a todos, é um prazer compartilhar com todos um pouco da nossa investigação. Tentar falar algumas coisas em espanhol, mas não sei se vou conseguir, né? Então, quero saudar a todos, dizer que é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa investigação, um pouco do nosso conhecimento. É um gosto, um grande prazer estar com todos vocês aqui para poder apresentar sobre a investigação de los casos que vai passar agora, em Ponta Grossa. Também é importante que eu trazer a informação e dizer que no caso da pedra alienígena, o professor Paulo também ele fez uma grande investigação, inclusive esta pedra é um fator muito importante na nossa pesquisa, na nossa união de pesquisa. O professor
O professor Paulo hizo una investigación de la pedra de la alienígena, que é de um grande... Como que você falou, Dirceu, que é uma grande? É importante a gente frisar que o professor Paulo participou desde bom tempo aí, né, nessa investigação da pedra alienígena e foi um dos fatores que nos uniu na nossa pesquisa que nós estamos hoje aqui. Que o professor Paulo ha participado desde o início do estudo da pedra alienígena e que foi isso que lo uniu os dois a empezarem o estudo maior acá em la cidade de Ponta Grossa. Depois ele explica melhor. Sim, Luciana, querida, se le cerró el micrófono. Sí, lo Dirceu falou que depois Paulo vai explicar melhor sobre a investigação da pedra alienígena que ha estudado acá. ¿Comprendió, Erika? Sí, ¿Todo bien? ¿Sí? todo bien, sí. Don Dirceu, Posso passar para o Paulo já, da saudação, hein? necesita que le pase el Paulo. material. No, para que Paulo salude a todos. Ah, ya. Don Paulo. Buenas Por favor. noches a Buenas todos. noches. É uma alegria estar com vocês nesta noite, onde iremos falar de minha parte, principalmente da pesquisa que nós temos junto à obra do cientista Jefferson Souza, porque sua história é muito incrível desde Estados Unidos e seu livro Blue Planet Project, que é um documento muito famoso, um best-seller nos Estados Unidos. A história de Jefferson nos chama muita atenção por a seriedade e as informações científicas que trouxe ele em seus livros. Entretanto, falaremos também de dois objetos, não apenas um, mas dois objetos que trazem tecnologia alienígena. Um deles é a pedra, uma joia do cosmos, que foi entregue a um contatado em la cidade de Ponta Grossa. Uma pedra com características incríveis, que, através de ela, que eu conheci o senhor e professor Dirceu. Também um outro objeto que nós tivemos em nosso poder por um rato, por 7 anos, bastão, tubo de cristal, objeto que tinha propriedades incríveis e que depois, quando eu conheci o professor Jefferson, em de seus livros, ele citava este objeto como tecnologia de uma civilização conhecida como os Jagara Collective, também conhecidos acá por os Greys. Então, eu achei incrível e constatei que Jefferson falava da verdade, porque citava algo, uma tecnologia alienígena que eu já tinha em minhas mãos. Então, pude cruzar as informações em que o professor Jefferson falava com o que eu havia experimentado. Então, é claro que tudo isso está ligado a que o professor Dirceu vai falar sobre o caso Carvalho, em Ponta Grossa, um contato muito importante com seres alienígenas, muito semelhantes ao famoso caso de Varginha, que aconteceu em Brasil. Então, temos muitas coisas para falar esta noite. Então, eu retorno a palavra ao professor Dirceu e agradeço a vocês. Muitas graças. Gracias, don Paulo. Muito bueno. Vamos iniciar, então? Vamos empezar. Vou compartilhar a tela.
Ahí está compartiendo ya. Já? Sim. Ok, Perfecto. perfeito. Bueno, falar sobre este caso é muito importante para que as pessoas conheçam como que ele aconteceu. Hablar sobre este caso es muy importante para que todas las personas conozcan cómo que ha pasado, cómo que ocurrió esto acá en la ciudad. Nós tivemos como base nesta investigação, foi feito um convite a vários pesquisadores e eles aceitaram investigar com a gente. Todas esas personas que aparecen acá son los invitados investigadores para que pudieran participar del proceso de la investigación del caso. Nominalmente, o Adriano Paula Costa, Alfredo Welker Sobrinho, é psicólogo, médico, né? Eu, Giovanni Crestani, saudoso professor Jefferson de Souza, Paulo César de Oliveira, acá conosco, Paulo Henrique da Silva, Roberto Alexandre Freires Sampedro e Wilson Geraldo de Oliveira. Roberto e o Wilson, eles fazem parte da Academia Latino-Americana de Ufologia Científica. Bom, falando sobre o caso, este caso aconteceu no dia 11 de abril de 2022. Pode ir fazendo tradução, Luciana. Esse caso aconteceu em 11 de abril de 2022. Por volta das 5 horas e 45 minutos da manhã, uma senhorinha, ela levantou, colocou água para aquecer e saiu para fora como de costume. Era como as 5:45 da manhã. Havia uma senhora que salió, pôs a água para hervir, para hacer um té, um café, e saiu para fora de sua casa. Quando ela saiu, ela enxergou a uma distância, aproximadamente 5 metros, algo embaixo de um pé de limoeiro. Quando ela saiu afuera, acerca do árbol de limão, ela mirou algo que estava abaixo. Então, na parte circulada aqui, seria exatamente a região onde ela avistou a criatura. Onde está esse sinal em rojo é onde ela avistou a criatura. Perfeito. Eu necessito traduzir todo ou você compreende? Os que hablam espanhol. Você compreende um pouco de português ou necessito ir traduzindo todo? Es necesario, Luciana, que vaya traduciendo para que puedan entender las personas de habla hispana. Ah, ok, está bem. Perfeito. Então, ela acabou observando esta criatura, ela se aproximou a uma distância em torno de 1 metro da criatura e ela identificou essas características. Esta senhora se aproximou da criatura cerca mais ou menos de 1 metro e pudo ver todas essas características da criatura. Então, ela pôde observar que na sua cabeça tinha 3 protuberâncias. Então, em sua cabeça havia 3 saliências arriba. No, mejor comida para el cumpleaños. No. Yo no voy a Por favor, Antofagasta. cierren los micrófonos que no Los los puedo. micrófonos. Mamá. Ya, Então, ahí cerrado. ok. Então, esta criatura tinha olhos vermelhos, não tinha roupa, tinha uma pele marrom,
Sobre essa pele tinha uma espécie de um óleo, né? Tinha 2 braços, nesses braços tinham dedos semelhantes, por exemplo, a esta forma, assim, ó, 2 dedos e mais polegar. Pode traduzir. Acá está en español ya. Certo. Había las piernas en la altura próxima de 1,5 metros, flexibilidad de los movimientos y olor fuerte. Isso. Então, o que ela falou naquele primeiro momento que seria um cheiro de alvejante, água sanitária. Lo olor que ella describe es como si fuera de cloro. Este cloro que se usa para la casa. Por volta das 9 horas da manhã, eu fui procurado pelo filho da dona Marisa, Pelas 9 de la mañana, lo profesor Giselle fue procurado por su hijo, lo hijo de la dona María, para que fuera allá a investigar. fechou o microfone. Ok, que fuera allá a investigar o que había pasado. Isso. Luciana, pode deixar o teu microfone aberto, acho que ele não está gerando interferência, Tá bom. beleza? Uhum. Então, o que aconteceu? Ele me passou todas as informações e assim que eu tomei ciência do caso, busquei mais informações e orientei ele sobre os próximos passos a serem seguidos. Entonces, lo hijo pasó todas las informaciones al profesor Giselle y yo fui a averiguar un poco más de informaciones que podría ter allí en el caso y pasó algunas informaciones para él. Em seguida, eu busquei algumas informações com o professor Jefferson e com o professor Paulo e me desloquei até o local do ocorrido. O professor Giselle buscou informações com o professor Paulo e com o professor Jefferson e aí se deslocou hasta lá onde havia ocorrido o fato. Quando eu cheguei no local, eu encontrei a dona Marisa bastante nervosa, com um comportamento de medo, um comportamento fora do que o filho dela dizia que era o normal no cotidiano da vida dela. O professor Giselle, quando chega ao local, encontra a senhora Marisa um pouco perturbada, muito nerviosa e não estava no normal de suas atividades como descrevia seu filho. Então, aí estava muito abalada por o que havia passado. Isso. Eu, naquele exato momento, procurei ouvir todas as informações que ela estava me passando, que o filho estava passando, e também observei todo o ambiente, a situação dos animais, como que eles estavam se comportando, enfim. Eu tomei uma ciência geral de tudo o que estava acontecendo naquele ambiente. O professor Giselle falou com seu filho, mirou todo ao redor o que havia passado, no ambiente, sacado todas as informações necessárias e observado todo o que podia para poder ter a ideia do que estava passando. Após aproximadamente 1 hora de conversa, aí eu parti para a gravação do relato dela, com o objetivo de registrar a maior quantidade possível de informações que ela tinha me passado. Após 1 hora, o professor Giselle começa a gravar todo que a senhora Marisa começa a contar-lhe, falar-lhe sobre o que havia passado, sucedido desde que ela viu a primeira vez a criatura. Todos esses materiais, eu tenho eles em áudio e vídeo arquivados. Todos os materiais estão em áudio e vídeo para armazenados, caso necessitem. Dentre as informações, foi possível observar várias pegadas no chão, né?
inclusive, nesse local onde está circulado, foi encontrado uma folha com uma espécie de um óleo. Fue encontrado huellas de pisadas y a donde está circulado en rojo fue encontrado sobre una hoja signos de aceite. Esta parte que eu estou mostrando aqui, pode falar para eles Sí, entenderem. esa, ¿dónde está ahí con lo mouse mostrando? É este local aqui, desse outro local aqui. Ese local maior acá, que está distanciado, donde tem la hoja caída y una tabla. Certo. Essa região aí. Vou voltar um pouco aqui. Então, se vocês observarem, nesta imagem aqui, ó, a criatura, ela, segundo a dona Marisa, ela se deslocou nesta direção ao fundo. A criatura se movimenta dessa parte onde está rojo hacia a parte de atrás do terreno. E é exatamente esta parte aqui, certo? Que é essa parte aí que está sinalando. Vou ver a próxima aqui. Então, aqui está a folha com o óleo que foi encontrado. A hoja com aceite. Mais detalhe. Aí mais com detalhe. E ele se deslocou até uma parede, um muro, vindo a pular. A criatura se desloca hasta uma parede. Isso, um muro. Ele pulou esse muro e aqui ficou algumas marcas no solo. Aqui recentemente tinha sido realizado uma queima de madeira e esse carvão que estava aqui, ele facilitou essa impregnação das marcas. Então, a criatura se desloca hasta a parede e salta. E onde salta está sobre a ceniza, onde está esse carvão acá, que havia uma queima de madeira. E aí se queda marcada a huella de la pisada. Não foi possível fazer algum tipo de molde da pegada, devido a aparentemente ter uma estrutura mais leve, né? Uma densidade leve. E não foi possível fazer molde de la pisada, porque a pisada é mais liviana. Então, não se pode fazer esse molde. Outro fato que a gente descobriu durante as investigações à noite. Outro fato que foi a investigação à noite. É que o filho Anderson também teve uma visão. Que um dos filhos, Anderson, também teve uma visão. No ano de 1998. Em 1998. Em uma janela que fica próxima a essas marcas que foram encontradas no mato. Em uma ventana que se queda cerca dessa vegetação. Então, aqui o vizinho que mora nessa casa, ele avistou uma silhueta nesta janela. Aí há vizinho também que vistou uma silhueta de uma criatura, algo na ventana. Isto aconteceu antes da dona Marisa ver a criatura em seu quintal. Isto todo antes da dona Marisa ver a criatura em seu jardim. Perfeito. Depois a gente acabou descobrindo esse contato do Anderson, que ele acabou contando pela primeira vez sobre isso depois de tanto tempo. Depois que passou isso com dona Marisa, o Anderson, por la primeira vez, habla sobre o que havia visto. E aqui são algumas evidências que foram deixadas no dia 11 do 4. Sim, essas são algumas das evidências do 11 de abril. Continuando, à noite, após
após a gente fechar o caso na hora do almoço, né? A gente fechou na hora do almoço. Aí o que aconteceu? Caiu muita chuva no período da tarde e apagou todas as evidências que tinham ficadas. En la hora de almuerzo cerraron el caso, pero al final de la tarde, a la noche, empezó a llover demasiado y con la lluvia se desapareció todas las pruebas que había. Por volta das 19 horas, chegou o professor Paulo e o professor Jefferson a Ponta Grossa depois de 4 horas de viagem. Después, a las 7 de la noche, llega a Ponta Grossa el profesor Jefferson y el profesor Paulo, después de 4 horas de viaje. Então, nesse momento, eu levei o professor Jefferson, o professor Paulo, até o local onde o fato tinha acontecido, e o professor Jefferson não sabia onde era a casa. E ao chegar em frente à casa, ele apontou a casa dizendo onde era a casa. O professor Giselle lleva al profesor Jefferson y Paulo hasta cerca de la casa donde había pasado lo incidente. Y profesor Jefferson no sabía de nada, tampoco dónde era la casa y cuál era la casa. Y cuando se aproxima de la casa, el profesor Jefferson le indica correctamente cuál es la casa que había pasado essa experiência. Seguimos em direção até a gente não acabou chegando naquele momento. Passou a casa e o professor Jefferson fez um trabalho especial como investigador, e então ele conseguiu contato, de alguma forma, com 4 criaturas, sendo 3 de mesma espécie e uma diferente. Então, no momento que chegam, eles não se detêm na casa, passam um pouco mais adelante e o professor Jefferson faz trabalho. Isso, Dirceu? Isso, ele passou e daí ele fez um trabalho ali que eu não sei descrever o trabalho. E ele por conseguiu contato, ele conseguiu contato com 4 criaturas. Ok. E eu passa por la casa e um pouco mais adelante faz trabalho. E Dirceu não sabe falar do que é e faz contato com 4 criaturas, 3 da mesma espécie e uma distinta. Certo? Isso ele passou para a gente, ele pediu para que a gente fizesse algumas fotos e imagens, e a gente fez. E o professor Jefferson solicita que hagam fotos e imagens, e isso foi feito. Eu quero compartilhar aqui um áudio do professor Jefferson, quando estava chegando com o professor Paulo na cidade. Antes de chegar no local, ele mandou esta mensagem a um amigo, falando sobre o que ele estaria vindo fazer em Ponta Grossa. E o Dirceu vai compartilhar áudio que o professor Jefferson, aún em viagem a Ponta Grossa, passa áudio a um amigo para falar o que ia fazer acá em Ponta Grossa. Roberto, tu nem sabe aqui, estamos com as novidades aqui que tu nem te imagina. Estamos chegando, entrando em Ponta Grossa. Para que eu tenha me metido aqui num carro por horas, por 4 horas, tu imagina a importância do porquê que a gente está fazendo isso. Eu vou te dar só uma ideia. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está indo fazer história. Por quê? Porque agora senta para escutar isso. Sabe por quê? Uma nova Varginha. Mas uma Varginha em Ponta Grossa. Depois te dou os detalhes. Bye, bye. O professor Jefferson habla que vai estar a caminho a Ponta Grossa e que vai ser história, porque o caso acá é o mesmo ou muito parecido com o caso de Varginha. Então, você está vindo a ser história em Ponta Grossa. Então, aqui estamos nós 3, eu, o professor Paulo, o professor Jefferson, já na casa da dona Marisa. E na foto, na imagem, aparece o professor Jefferson, o professor Paulo e o professor Dirceu em la casa de la dona Marisa.
Bom, ali seguiram os trabalhos e o professor Jefferson, ele realizou esse desenho da criatura a partir de uma técnica que ele utilizou. O professor Jefferson empieza a dibujar a criatura a partir de uma técnica que usa para hacer os dibujos. O professor Paulo quer falar sobre este momento? Sim, rapidamente, professor. Me gostaria observar que o professor Jefferson tinha algumas capacidades de percepção extrasensorial, ou seja, uma certa paranormalidade, algo que ele não comentava muito em público, pero entrou em sintonia com Dona Marisa, isso é o retrato del ser, e Dona Marisa, a senhora contratada, imediatamente reconheceu o dibujo de Jefferson como real, incluso emocionou-se, chorou. Então, foi um momento muito especial na cozinha da casa da senhora. Muitas graças. O professor Paulo também ele teve uma experiência antes da gente entrar dentro da casa, que foi muito especial. O professor Paulo também teve uma experiência muito especial antes de entrar na casa. Poderia falar, professor, sobre a mordida do cão? Sim. O que passa é que havia uns perros muito dóciles em frente à casa. Nós chegamos e eles brincando com as pessoas, perros que eram criados livres. Um deles se aproximou de minha persona e me atacou. Mordeu minha perna direita, à altura da coxa. O que se passa, por incrível que pareça, é que eu estava com uma bolsa, uma valise, do lado direito, e tinha nela uma estatueta de um ser muito semelhante a este dibujo. Por incrível que pareça, isto ocorreu, pero a estatueta não era visível, estava adentro da bolsa, do recipiente, não era visível. E o perro me atacou e, incluso, os pantalones, minha roupa, a calça, não se rompeu, pero internamente minha pele ficou ferida. Algo interessante. É isso que se passou. Após algum tempo de investigação, isto muito recente, né? A gente descobriu algo aqui, ó, nessa criatura que tem uma marca, como se fosse uma espécie de um ataque de alguma coisa, de algum animal no braço da criatura. Após uma análise mais aprofundada, pode falar, Luciano. Depois de um tempo de observação, viram que há uma marca no braço da criatura. E isso é uma marca muito nítida. Este material foi levantado por um pesquisador externo do grupo, que não faz parte do grupo, e ele falou que esta marca pode ter uma relação com o tipo da mordida que ficou na perna do Paulo. Um investigador externo falou que esta marca pode ser o tipo de mordida que foi hecha em la pierna de Paulo. Deixar claro que esta é apenas uma hipótese e não existe nada fundamentado que justifique esta explanação. Ok. Essa é apenas uma hipótese e não é nada confirmado. Então, é apenas uma hipótese de explicar o acontecido, mas não está nada provado.
Este é o local onde o fato aconteceu, mais precisamente nesse quadrante aqui. Este é onde ha passado todo o caso da senhora Marisa. E esse acá é o quadrante onde ha passado o ocorrido, onde ocorreu todo. Mais especificamente nesse local onde está o ponto do mouse. Mais especificamente onde está a ponta de la seta. Nós podemos perceber que nas laterais aqui, apesar de uma área urbana, existem esses canais aqui de florestas. E apesar de ser uma área urbana, há essas linhas, esses canais onde há a arborização. Então, se há uma mata, há muitas plantas. Então, você vê que é muito cerca de onde está a casa da senhora Marisa. Nesta direção aqui, tem um rio chamado Arroio Pilão de Pedra. Ele segue por aproximadamente 7 quilômetros e cai no Rio Verde. Acá, onde Dirceu está mostrando, passa um rio que se chama, como que é o nome? Arroio Pilão de Pedras. Arroio Pilão de Pedras. E que vai adelante, mais ou menos 7 quilômetros, e que chega a outro rio chamado Rio Verde. Nesta direção aqui, tem uma Na outra fenda direção, há uma fenda. de aproximadamente 30 a 50 metros de profundidade. Há uma fenda de aproximadamente de 30 a 50 Isso. metros de profundidade. Nessa lateral, onde vê os apartamentos aqui, Sim. é uma lateral de pedras. Acá há onde há rocas, uma base muito grande de rocas. Na base, lá no fundo, tem uma estrutura que foi construída há muitos anos e a gente não teve como ter acesso a esse local. Em la base dessas rocas, dessa fenda, há uma estrutura que foi construída há muitos anos, pero eles não tiveram acesso a essa estrutura. Esta é a mata que tem nesse local. É um mato lá. Essa é uma floresta onde está o local que ha ocorrido. Eu acabei de mostrar. Aqui estão algumas amostras, as amostras que foram coletadas e analisadas. Amostras coletadas e analisadas. A folha e o solo. Hojas e o solo. Bom, agora falando um pouco sobre a análise que foi feita na folha de pitanga. Se a análise hecha em la hoja de pitanga. Que foi a primeira folha encontrada. Que foi a primeira hoja encontrada. Então, aqui nós temos a folha na forma natural. A hoja natural. E aqui a gente pode ver que no local da gota teve um início de uma degradação diferenciada. E em la hoja que havia a gota de aceite, há início de uma degradação. Pontos pretos, aqui a estrutura também. Isso está 50 vezes. Ok, 50 vezes de aumento. Isso. Aqui foi feita a mesma imagem a 100 vezes. A mesma a 100 vezes. Isto. Foi realizado a visualização nesse tipo de equipamento, microscópio óptico com um computador com câmera acoplada. Sim, microscópio óptico com câmera acoplada. E aqui tem uma imagem onde aparece bem algo que está sobre a superfície da folha. Há uma imagem onde parece que há algo sobre a superfície da hoja. Maiores detalhes aqui da imagem. Ok. Pode observar Maiores que detalhes. aqui, ó, esse material ele passa por cima dessa mancha amarela aqui, ó.
Ok. Que esse material, como se fuera unas venas, pasa por arriba de las manchas amarillas. Após a secagem completa, no local desta gota, ficou essa marca aqui, bem Após la visível. hoja ser secar completa, se quedó esa olla acá en la hoja. Também foram encontradas algumas pegadas no solo. Por exemplo, em uma área onde tinha recentemente sido capinado, a gente encontrou esta marca aqui, que possivelmente seria a marca do possível pé da criatura. E o solo, que depois que se sacaram toda la vegetação que havia, aí apareceu essas marcas, essas ollas de como se fueran unas pegadas em o solo. Também foram encontradas, durante outras visualizações da criatura em outras datas, esse tipo de ranhura no solo. Em outras datas, também foi encontrado essas huellas no solo. Todas essas informações que eu passei até agora estão relacionadas ao dia 11 do 4. Todas as informações são referentes ao dia 11 de abril. Já no dia 12 de abril, pela manhã, novamente, Dona Marisa viu, nesse caso foram 2 criaturas. No dia seguinte, a dona Marisa novamente observa pela hora 2 criaturas. E o filho de Dona Marisa tirou algumas fotos, realizou algumas fotos e enviou para mim, que são essas aqui. Aí o hijo de dona Marisa sacou as fotos e enviou a Dirceu, que são essas que estão na tela. Não estão bem visíveis, mas dá para ter uma noção. Você pode ver algo. Isso. Bom, durante todo esse período, até próximo a junho, foi feito um acompanhamento do caso, foi feito um estudo de tudo que estava acontecendo, e nós estávamos prontos já para fazer o fechamento do caso como inconclusivo. Foi hecho um acompanhamento hasta junho, levantado todas as evidências, todo, e a conclusão seria de inconclusivo. No dia 28 de junho, nós tivemos uma surpresa pela manhã, quando Anderson entrou em contato comigo e disse que Dona Marisa tinha visto, no mesmo horário, 15:06, 3 criaturas idênticas. Por la mañana do dia 28, a las 5:45 de la mañana, a dona Marisa informa a seu hijo que havia visto 3 criaturas em seu jardim. Então, desse dia, eu e Giovanni Crestani fomos até o local e constatamos estas marcas aqui no solo. Dirceu e Giovanni vão hasta o local e veem essas marcas em o suelo. O mais interessante foi que aí a gente teve uma conversa rápida durante a manhã, e como a gente estava em trabalho, nós decidimos voltar à noite para fazer o fechamento da investigação. Eles passaram a manhã coletando as informações e à noite retornaram para fazer o fechamento cerrar o caso. Isso. Quando nós voltamos, a gente descobriu que não era a única vez que Dona Marisa tinha visto no dia 28, mas que ela tinha visto em outras datas. O professor Dirceu, falando com a senhora Marisa, descobriu que não era a primeira vez que a senhora Marisa via criaturas,
E isso já havia passado em outras fechas. Ela viu no dia 8 de maio. 8 de maio. Neste dia, ela chegou a tocar no braço da criatura e convidou para que ela fosse até sua casa. Porém, ela deu 2 ou 3 passos e acabou fugindo novamente ao fundo do terreno. Nessa noite, a dona Marisa, chega a tocar no braço da criatura e la invita a entrar em sua casa. A criatura dá como 2, 3... a criatura ou a dona Marisa? Espera, houve um equívoco. Nós descobrimos que no dia 8 de maio, 8 de maio, ela acabou vendo a criatura pela manhã novamente. ok, ella vê... Isso, ella, aí a ela dona chegou. Marisa vê a criatura por la manhã novamente. Isso, e aí ela pegou no braço da criatura e convidou para ir para casa. Ella toma o braço da criatura e la invita a entrar em sua casa. Mas a criatura deu 1 ou 2 passos e fugiu para o fundo, não com medo, mas caminhando normalmente, porém desengonçado. A criatura dá como 2 ou 3 passos e se retorna e vai ao fundo do terreno. Não como se estivesse huyendo ou assustada ou com medo, pero sim caminhando tranquila, pero muito assim, sem forma, como se fosse boba. Isso. Também a gente percebeu que ela teve um contato com mais 2 criaturas no dia 22 ou 24 de maio. Ela não soube precisar a data. E como a dona Marisa teve mais 2 contato com mais 2 criaturas, pero não sabe precisar muito a fecha, que se foi em maio. Isso. Depois o fato voltou a acontecer no dia 24 de junho. Depois retorna a passar a mesma coisa em 24 de junho. Porém, nesse dia, tinham 2 criaturas e ela as ignorou. E havia neste dia 2 criaturas, pero a dona Marisa la ignorou. Isso. Aí, no dia 28 de junho, ela teve o contato com essas 3 criaturas. Ela visualizou essas 3 criaturas, sentiu muito medo, e aí voltou a nos contactar, e aí contou essas histórias, dessas visões que ela tinha decidido em não contar para a gente. Então, esse dia 28, a dona Marisa novamente tem a visão de mais 3 criaturas, pero en este momento ella tiene mucho miedo, se queda temerosa y resolve hablar con el profesor Dirceu. Y empieza ahí, va a hablar para ello todo lo que ha ocurrido en los días anteriores. Aí o que a gente achava que estava terminado teve que reabrir todo o caso novamente. Entonces ellos pensaron que estaba concluido el caso y tuvieron que abrir el caso nuevamente y empezar los estudios. No dia 2 de julho, né, En 2 de julio, o filho da dona Marisa, mais novo, que era o mais cético dos 3, lo hijo de Dona Marisa, lo más nuevo, que era lo más cético de todos, que no creía en nada, ele estava ali assistindo TV por volta de 00:30, 1h da manhã, entre o dia 1º para o dia 2. y yo estaba mirando tele entre las 12 de la noche a la 1 de la mañana. E aí ele percebeu que a cachorrinha estava latindo muito. Y yo Então ele foi notó que su verificar. perrita estaba ladrando demasiado. Isso. E ele foi verificar. E foi então quando ele olhou pela janela, ele viu atrás do carro que estava lá uma criatura diferente das que a dona Marisa tinha visto. Lo hijo va a mirar por la ventana para ver lo que pasaba
e viu que atrás de lo alto, que estava em sua casa, havia uma criatura distinta das criaturas que sua mamãe havia descrito. Então, eles me avisaram ainda pela madrugada, mas eu só fui pela manhã para realizar a investigação dessa situação. Eles chamaram Dirceu a pela madrugada e para falar do que ha passado, do ocorrido, e Dirceu foi por la manhã a ver o que passou. Neste dia foi feito novamente a coleta de todos os relatos de forma independente dos 3 filhos da Dona Marisa e da Dona Marisa. E nesse dia, o professor Dirceu hace uma entrevista independente e individual a cada de los hijos de Dona María, que são 3, de Dona Marisa, que são 3, e de la Dona Marisa, independente uno del outro. Essa entrevista foi acompanhada pelo Wilson e pelo Roberto. A entrevista foi hecha por Wilson e por Roberto e professor Dirceu e gravada. Eu deixei que eles realizassem todas as perguntas possíveis sobre esta investigação. E é este relato que está registrado no relatório. Então, os dois fazem todas as perguntas necessárias e todas essas perguntas e respostas estão no relatório. Isso. Voltando ao dia 28. Retornando ao dia 28. Pela noite, eu e o Giovanni fomos até a casa da Dona Marisa para fazer o registro dos relatos e a investigação do ambiente, se a gente encontraria ou não alguma coisa. Então, à noite, Dirceu vai à casa de Dona Marisa e faz as investigações necessárias do ambiente. Com auxílio de luz negra, nós identificamos uma folha de café. Com a utilização de uma luz negra e uma hoja de café, foi identificado este resíduo. Identificar resíduo sobre a hoja. Isso, aqui é diferenciação de cor só de luz. Ok, a diferenciação é só apenas de la luz. Este material foi, no dia seguinte, analisado no microscópio. Aqui está a folha natural do café. A hoja natural de café, aumentada 100 vezes. Isto. E naquele resíduo que tinha, foram encontrados esses pequenos cristais. E no resíduo que havia na hoja, foi encontrado esses cristais. Provavelmente silício. Provavelmente silício. Aqui em detalhe. Acá no detalhe, os cristais. Esta foi a visão do David, que é o filho mais novo, de dentro da casa em relação ao ser que estava nessa direção aqui. Essa seria a visão do hijo de la Dona Marisa de la casa. Então, se vê a ventana e onde está com o signo ali é onde provavelmente estaria a criatura. E essa seria a região onde estaria a criatura em relação à visão de David lá na janela. Essa seria a distância entre a ventana e onde estava a criatura. Tinha sido instalado câmera no local, que nesse dia 2/7, por volta de meia-noite, parou de funcionar. Foram instaladas as câmeras na propriedade e quando foram as 12 da noite, a câmera se detuve. Este animal que está aqui, esse cachorro, O perrito que está aí abaixo, foi o que mordeu o professor Paulo. foi o que mordió o professor Paulo na perna. Se você observar, ele está aqui acorrentado. Mira, há uma cadena que está deteniendo o perro. Isso foi um detalhe que eu acabei de visualizar agora. Esse foi um detalhe que o professor Dirceu acaba de visualizar. E esse animal estava solto depois do fato. E depois o animal estava solto quando passou a mordida.
Bom, por volta das 2 da manhã, assim que o David viu, ele acordou os irmãos e que imediatamente saíram para fora para tentar visualizar a criatura que ele tinha visto. A las 2 de la mañana, David desperta a los otros hermanos para que salissem afuera a ver o que passava. E dessa situação foi encontrado no local onde ele estava essas pegadas aqui, essas marcas úmidas. Então E no local foi encontrado essas marcas úmidas. E esse material foi coletado e me passado como provas. O material foi coletado e passado como provas ao ao professor Gisele. Eu não sei se vocês estão vendo a minha imagem. Estão vendo a imagem que aparece? Sim? A imagem minha, da minha Não, câmera. sua não. Não? Não. É que eu queria só mostrar. E aqui está o material coletado, né? E esse material, como eu sou técnico químico, eu identifiquei como cheiro sendo de amônia. O professor Gisele é técnico químico e a amostra que foi sacada, a análise, tinha olor a amônia. Mas sem falar para eles sobre o odor, eu perguntei se este odor tinha alguma semelhança com o odor que eles teriam sentido em outros momentos. O professor Gisele, sem falar do olor que havia detectado, pergunta aos hijos se em algum momento era um olor igual ou muito parecido ao que haviam sentido em outra oportunidade. Então a resposta foi que este era o cheiro que eles estavam sentindo. E eles falaram que sim, que era o olor que sentiam. Bom, as amostras que foram coletadas foram realizadas, por exemplo, as amostras de solo foi realizado análise química em um equipamento de fluorescência. Então, as amostras de suelo que foram coletadas, foi hecho uma análise de Fluorescência. De fluorescência. E acá estão os resultados do que foi encontrado. É uma espécie de um raio-x. É como se fosse um raio-x do suelo. Mais bruto, assim, em relação... Não é bem pontual. Deste resultado, foi retirado tudo que é padronizado. Então, se você colocar todos esses dados em um gráfico, aquilo que é semelhante foi retirado de lado. Então, os dados, todo que era padrão, que era padronizado ou que são muito semelhantes, foram sacados do gráfico. Se quedou apenas os que eram diferentes. Então, 2 amostras, elas tiveram alterações. Então, 2 amostras tiveram alterações. A amostra que estava naquele ponto onde tinha o carvão, lá do lado a do muestra muro, onde havia o carvão, a primeira. Aqui, e esta segunda aqui é a amostra onde esteve a criatura, que eu mostrei o solo ali úmido. E a segunda amostra é onde havia a marca úmida no suelo. Todos os elementos químicos que estavam dentro de um padrão, eles não foram analisados porque não havia necessidade. E houveram alterações nessas que estão em destaque em vermelho. Os elementos químicos que estão em rojo, os resultados foram os que obtiveram alterações de valores. Então, aqui nós temos os 2 primeiros valores, que são aqui é a mesma amostra. Ok. A mesma amostra. Porém, com ensaios diferentes para tentar confirmar, porque a gente achou que tinha algum erro. Com ensaios distintos para confirmar o resultado. E aqui, quando a gente coloca essa terceira coluna, é o resultado de uma contraprova. E a terceira coluna é o resultado da contraprova. Isso. Então, falando em relação ao primeiro resultado, nós tivemos uma alteração do silício
que fica acima de 60%, como média, e ele caiu para 24%, 23%, 24%. Em relação ao silício, o valor era acima de 60% e a baixa para 24% ou 23%. Em relação, por exemplo, a outro material, o cálcio, O cálcio, isso, que o normal seria ter de 1% a 3%, o normal é ter de 1 a 3%. e estava em 42% a 44%. E aumento de 42% a 44%. É importante frisar que não houve alteração percentual nos outros materiais analisados, por isso que ele foi retirado da análise, porque estavam dentro de um padrão. Então, é muito importante observar que os outros elementos químicos que não tiveram alteração foram sacados da análise. Só se quedou os que realmente tiveram alteração de porcentagem. Exatamente. Também foi encontrado nessa amostra magnésio, estrôncio e samário. E foi encontrado magnésio, estrôncio e samário nas amostras. É importante frisar que, quando foi feita a contraprova de uma amostra coletada no dia 18/7, exatamente dos mesmos locais. A contraprova foi feita no dia 18/7, coletada no dia 18/7, no mesmo local das outras duas. Nós já tivemos aí o silício quase na sua normalidade e o cálcio dentro da sua normalidade. E observa que o silício e o cálcio estão próximos da normalidade. E não temos mais o magnésio, nem o estrôncio e nem o samário presente. Magnésio, estrôncio e samário desaparecem. Isso. Com relação à amostra coletada no dia 2/7. A amostra do dia 2/7. Nós temos aqui 2 casos, é a mesma amostra, porém, uma foi seca em estufa, a outra não. Então, são a mesma amostra, pero uma foi seca em estufa e a outra não. A outra é natural. Então, nós pudemos verificar que a sílica está dentro do padrão, além dos demais elementos também. Aí observaram que a sílica e os outros elementos estão dentro do padrão. Assim como o cálcio também está em torno de 2% a 3%. E como o cálcio também. Não tivemos a presença de magnésio, nem estrôncio, nem samário. Os outros 3 elementos, magnésio, estrôncio e samário, não aparecem. Porém, a gente encontra cloro, césio e níquel. Cloro, césio e níquel na amostra. Certo? Analisando esses 2 resultados, a análise química, ela indica a possibilidade de termos 2 espécies distintas de seres de origem desconhecida. Analisando as 2 amostras, o resultado das 2 amostras, isso indica que há 2 espécies de criaturas distintas. Sendo a primeira aqui, que a dona Marisa viu, aquela parecida, semelhante ao ET de Varginha. A primeira, que foi a que dona Marisa viu, a criatura que é parecida com o ET de Varginha. E a segunda, no caso, de uma espécie de umbrei. E a segunda, no caso, é uma espécie de umbrei. Quando eu falei lá da situação daquele vale profundo, que tinha uma estrutura no fundo, a gente, com imagem de drone, a gente conseguiu visualizar essa estrutura aqui. Essa cá é a foto da estrutura feita por drone de la parte da fenda, no vale, onde está abaixo a estrutura que eles não tinham acesso. Então, com mais detalhe, a gente percebeu que sai água, sai um tipo de resíduo, provavelmente esgoto. Aí sabe que sai água, resíduo que provavelmente é água de deságue.
Bom, isso aqui a gente não teve como entrar ainda, devido às condições de risco que a gente tem em relação ao ambiente. Tem muitos materiais perigosos, como cobra, por exemplo, no local. Ellos aún no pueden accesar allá porque es un ambiente muy peligroso, porque tiene muchas serpientes. Isso. Sobre o arroio Pilão de Pedra, é um arroio canalizado em boa parte da região urbana, por mais de 8 quilômetros. No arroyo es canalizado, entonces por más de 8 kilómetros en la área urbana de la ciudad, es canalizado esa agua. Esse local aqui é uma foto da construção, quando foi feito, pelos anos 70, mais ou menos. Esa foto es de los años 70, cuando fue hecha. E aqui é o último local onde ele foi canalizado. Desse local até a casa da Dona Marisa dá aproximadamente 1 quilômetro. Acá, do local donde hay esa construcción hasta la casa de la Dona Marisa, es 1 kilómetro. Ponta Grossa tem muitas histórias que envolvem essas tubulações. En Ponta Grossa hay muchas historias donde hay sobre esses canales. Inclusive, ela foi citada na Operação Storm, lá no ano de 2019, lá uma operação especial de investigação nos Estados Unidos. En 2019, ela foi citada en la investigación en los Estados Unidos. Esta aqui são estruturas, essas duas aqui são estruturas que foram feitas. Essas duas fotos são estruturas que foram hechas. Antigamente aqui nesse local era um cinema, então esse é o subsolo do cinema, e esta porta... Há tempos atrás, antigamente, essa era uma estrutura de um cinema. E acá hay uma pequena porta. Esta porta aqui dá acesso a parte desses túneis. Esta porta é onde tu tens acesso a esses túneis, a esses canais de água. Porém, isso hoje está tudo soterrado. Porém, isso todo está todo bajo tierra. Aqui embaixo nós temos uma entrada de uma caverna natural, bastante conhecida aqui na cidade. Acá é a entrada de uma caverna chamada Olho d'Água. Muito conhecida acá, que é um ojo d'água, que se chama. Aqui nós temos algumas fotos de outras estruturas de túneis que foram demolidos em algum momento da história. Acá são fotos de outros canais de água que foram destruídos por lo tempo. Estas imagens aqui, elas estão muito próximas em termos de localização geográfica. As imagens estão muito cerca uma da outra, quando se habla geograficamente. Isso, inclusive este túnel aqui, ele foi readequado para a passagem de água. Esse túnel foi reformado, readequado para a passagem de água. Em um determinado momento dele, esse túnel entra para um outro caminho e esse caminho foi fechado com uma estrutura metálica. Esse túnel tem outro caminho que se prolonga, pero mais adelante é cerrado com metal. Em relação a esta ferrovia, ela foi inaugurada em 1896. La ferrovia, o ferrocarril, foi inaugurado em 1900 quanto? 1896. 1896. Então, essa estrutura foi demolida antes desta data. Então, toda essa estrutura foi derrumbada antes da data, antes de 1800. Aqui nós temos uma outra situação de um outro túnel, também usado para água, que está embaixo de um subsolo de pedras. E veja que é a estrutura de concreto. Esse é outro túnel que é usado para água também. Toda a estrutura é de concreto e
Região de Los Angeles. É isso. Aí. Que é outra coisa já. Bom, esse aqui são informações aqui que algumas pessoas que a gente até analisou a possibilidade de ter sido um material, perdão, ser um animal silvestre. Então, a gente até tem uma notícia que cita que nesse exato local, em 2016, foi capturado um bugio, uma espécie de macaco. Eles falam que nessa região acá, onde está señalado, foi capturado uma espécie de macaco. Ele esteve nesse local em 2016 por 3 dias. Eu estava acá por 3 dias nessa região. Ninguém poderia chegar perto, as pessoas não sabiam se eram militares ou eram policiais, quem estava cuidando lá, mas eles não deixavam ninguém chegar próximo desse local. E do nada, no dia seguinte, ele foi capturado nesta região aqui, que é a região de Los Angeles. E eles falam que nessa região onde estavam acá, havia militares? Eles não sabiam dizer se eram militares ou não, eles não sabiam quem Eles não eram as sabiam pessoas. se eram militares ou não, mas nadie podia se acercar a essa região. Isso. No dia seguinte, ele foi capturado, segundo a notícia, em outro local. E aqui está a imagem desse animal que foi capturado. Esse animal foi capturado no outro dia, pero em outro local distante, onde se encontrava, onde nadie podia chegar. É importante salientar que se tratava-se, segundo as informações, de um ser, de um animal selvagem que teria sido atacado por cães e que estaria machucado e Eles muito falam assustado. que este animal, que era um animal selvagem, e que foi atacado por perros e que estava muito assustado e machucado. Lo lastimaram. E a imagem que foi fotografada, que foi passado do ser capturado, é esse daqui que estou mostrando. E como podem ver, esse animal não apresenta machucado, ele não está machucado e não está com medo. Ele é A imagem que aparece da foto que foi passada, o animal não está lastimado e tampouco está assustado. Parece ser um animal de cativeiro. Parece ser um animal de cativeiro criado por pessoas. Isso. Bom, no princípio, esta é a apresentação básica desse caso, né? E deixa eu só parar a apresentação. Essa apresentação é básica do caso. É muito importante a gente trazer aqui, nessa situação, a experiência do professor Jefferson dentro desse caso. É muito importante passar a experiência do professor Jefferson nesse caso. O professor Jefferson ele contribuiu para a elucidação desse caso de uma importância muito, muito, muito grande. Ele trouxe informações que nós não pudemos citar no relatório, mas o professor Jefferson trouxe muitas informações que não foi possível colocar no relatório, citar no relatório. Isso. Mas que contribuíram muito para que a gente pudesse avançar e aprofundar a pesquisa. Pero que contribuíram demasiado para que pudieran avançar na pesquisa. Nós estamos aqui trazendo uma parte mais física do caso, né? Mas a gente está aprofundando o caso com hipnose e avaliando outras situações da pesquisa. O professor Dirceu fala que acá foi apresentada apenas a parte física do caso, pero estão fazendo análise através de hipnose também. Temos a hipnose, nós estamos analisando a questão do etéreo e mistério espiritual. Estão analisando a parte do etéreo e mistério espiritual.
Também a questão da hereditariedade familiar, También da hereditariedad familiar, que já foi comprovado que existe uma hereditariedade até o bisavô da Dona Marisa. que fue probado ya que hasta los bisabuelos de la dona Marisa, E também toda a questão relacionada dentro de um contexto geral depois. Então, a partir de agora, a gente vai indo ao caso aos poucos, se aprofundando dentro das necessidades, dentro daquilo que a gente vai descobrindo de novidade. ellos van se profundizando cada vez más en los temas y dependiendo de lo que necesite el caso. É uma pena que a gente não tenha aqui o professor Jefferson conosco, né? É uma Já vai lástima fazer que não um há ano. o professor Jefferson com eles. Que vai fazer um ano já que ele se foi, né? Mas ele deixou um grande aprendizado para todos nós, para mim, para o professor Paulo, enfim, para todas as pessoas que puderam conviver em um determinado momento com o professor Paulo e com o professor Jefferson. O professor Jefferson deixou um grande aprendizado para todos eles e que lo agradece por los ensinamentos que ha passado a eles. Exatamente. É importante a gente dizer que o professor Jefferson ele não era apenas um professor, ele era um cientista com reconhecimento e que esse reconhecimento ainda vai ser descoberto muitas coisas a partir de agora. É muito importante falar que o professor Jefferson não era solamente um professor, pero era um investigador, um científico e que vai ter seu reconhecimento em breve. Isso? Exatamente. Sobre isso, agora eu vou deixar o professor Paulo falar um pouco. Bueno, nosotros hablaremos muy poquito hoy porque la excelente explanación del profesor Liceo ya tomó todo nuestro tiempo, embora muy preciosa su explanación de un caso muy importante que aconteció en Brasil, porque nosotros hablamos mucho de profesor Jefferson. Porque si ustedes pesquisam, el escritor del libro Blue Planet Project, en Estados Unidos de América, o professor Jefferson é uma lenda. Incluso um documentário hecho por el Discovery Channel contando sua história. Esse Blue Planet Project, um livro que foi lançado nos anos 90 e virou o tema de uma série do Discovery Channel que lançado em setembro de 2012. Então, essa série, lançada em 22 de setembro de 2012, nos Estados Unidos, chamada Blue Planet Project, o professor Liceu compartilhou a capa do livro, e também o professor Jefferson tinha uma credencial conhecida como GS8. Essa credencial dava direito, autorização para que ele entrasse em vários níveis da área 51. Este é um áudio do documentário do Discovery Channel que está em português, mas nós não vamos apresentar hoje. Apenas comentar com vocês que o professor Jefferson foi o primeiro cidadão, o primeiro cientista não americano a ter uma credencial GS8. Outra coisa muito importante é que essa credencial aparece no documentário de Discovery que conta sua história. Depois que o professor Jefferson falou e inicialmente seu livro saiu como anônimo, ele estava oculto, pero sua verdadeira identidade, como Jefferson Souza, foi descoberta. Uma série de fatos que nós teríamos que falar em um momento mais específico. O que se passa é que ele foi encarcerado, foi preso, uma falsa acusação, para que calar sua voz. E o professor Jefferson
se quedó en el cárcel por más de 20 años. Algo muy triste, pero sus conocimientos não puderam ser calados. Ele deixou seu livro, o Blue Planet Project, com informações que, incluso com dados sobre a tecnologia de los alienígenas, com dados também sobre a classificação de los alienígenas. Um trabalho gigantesco, nunca antes feito. O que me causou muito espanto foi que no dia em que o professor Disseu nos chamou por teléfono para relatar o caso Carvalho, da aparição del ser, o professor Jefferson ficou muito empolgado. Eu sou honesto em dizer a vocês que, no primeiro momento, eu achei inviável viajar mais de 400 quilômetros com o professor Jefferson para ir a Ponta Grossa. Por quê? Porque o professor Jefferson estava doente. Ele estava tratando de um câncer muito malo, já estava fraco, pero ele quis ir pessoalmente a Ponta Grossa. Ele me disse, este é um caso muito importante, Paulo. Necessitamos ir e acompanhar todo o processo. Eu farei todo o esforço para ir. Ele estava caminhando com dificuldade. Eu vi que estava se arriscando, pero insistiu muito e nós outros fomos. Então, eu cedi a viagem com ele, mesmo não estando muito bem de saúde, porque eu sabia que o professor Jefferson tinha uma visão e uma capacidade de percepção paranormal, tinha a telepatia. Então, se me disse que era um caso muito importante, tão importante como o caso Varginha. O professor Disseu colocou um vídeo em que ele mandava uma mensagem para um amigo relatando isto. Um caso muito importante. Então, eu creio que muitas coisas ainda virão à tona. Quero dizer também que nós outros estamos trabalhando para divulgar os manuscritos do professor Jefferson. Eu tenho em minhas mãos os originais de um livro que ele escreveu chamado Relatório Alfa. Relatório Alfa é um livro dividido em 3 importantes capítulos. Relatório Alfa, o professor Jefferson trata, no primeiro capítulo, da classificação dos seres alienígenas, dos tipos, porque ele nos dizia que todo extraterrestre é um alienígena, pero nem todo alienígena é um ser extraterrestre. Porque dizia o professor Jefferson que a raça de alienígenas que são da Terra, de nosso mesmo planeta, então se classificou como os extraterrestres físicos, extraterrestres energéticos, que seriam os metaterrestres, os ultraterrestres ou crononautas, que são seres transdimensionais, ou os intraterrestres e os neoterrestres de tipo 1 e 2. Por que falamos desta categoria, desta classificação de los seres extraterrestres? Justamente porque há muitos indícios de que há seres alienígenas que convivem conosco dentro de nosso planeta e outras dimensões. Nem todos vêm do espaço exterior, embora também sejamos visitados por eles. No segundo capítulo desta obra, o professor Jefferson fala da tipologia extraterrestre, suas constituições físicas, os físicos e os etéreos. Habla muito de los seres energéticos que nos visitam e consegue incluso se materializar-se em nossa dimensão. E na terceira parte do livro do professor Jefferson, Relatório Alfa, trata de um relatório condensado muito completo de los seres grises, os greys, como assim são conhecidos no mundo,
Nos dijo o professor Jefferson que eles são, su nombre de la raça desses seres são os Jagara Collective e são uma civilização coletiva. Ele conta a sua história básica, sua biologia, sua antropologia, as agendas de trabalho de ellos, a tecnologia básica de los Jagara Collective. Então, no capítulo sobre tecnologia básica Jagara, eu testemunhei que o professor Jefferson cita um aparato muito interessante, um tubito de cristal que tem múltiplas funções e que eu ha tenido em minhas próprias manos, um objeto que foi recebido por um contatado. E os seres deixaram com ele. E depois de muitos anos, esse objeto se quedou com minha pessoa por 7 anos. Depois, os seres lo buscaram de volta. Então, eu tenho um testemunho muito forte para dar do trabalho do professor Jefferson. Por isso, eu estou enaltecendo, valorando muito seus conteúdos, seus contenidos. Eu estarei em breve, dentro de um mês no máximo, fazendo o lançamento dessa obra. Quero agradecer ao professor Disseu pela oportunidade de falar aqui, dar meu testemunho, agradecer aos ustedes por espaço e dizer que o caso Carvalho é um caso muito importante da ufologia e que em breve teremos mais notícias a respeito disso tudo. Muitas gracias. No, muchísimas gracias a usted, don Pablo, a Dirceo. Hoy día siento que nos dieron una clase magistral de cómo documentar, argumentar una investigación. Cada sábado que nosotros podemos dar estas charlas, poder conocer investigadores de la talla de ustedes, que son grandes investigadores en Brasil y han cruzado fronteras, mostrarnos cómo hacen el trabajo tan dedicado, tan argumentado, con fotografía, con estudios científicos, con las muestras, con la contramuestra. Es una clase magistral, o sea, ya ustedes a nosotros y a muchos investigadores de nuestro país y del continente nos están enseñando cómo hacer las cosas. Y para nosotros es sumamente importante y les agradecemos de corazón de que ustedes se hayan permitido mostrarnos su conocimiento, su experiencia acá en esta sala de GUP en Chile, en el último rincón del mundo, pero salimos al mundo igual. Así que muchísimas gracias y vamos a abrir ahora la posibilidad a nuestros amigos para que hagan las preguntitas y ya hay una manito levantada que es de Venezuela. Antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um complemento. Luciana, Antes de continuar, o professor Dirceu quer fazer um complemento. Ah, perfeito. Perfeitas as palavras do professor Paulo. Tem muitas coisas a serem ainda colocadas. Em breve, aproveitando aqui, já convidamos a todos para acompanhar no próximo dia 19, uma live... Espere. O Dirceu agradece as palavras do professor Paulo, enaltecendo o professor Jefferson, e está invitando que para dia 19 de agosto, no período da noite, nós iremos fazer uma live em homenagem ao professor Jefferson com convidados. E irão fazer uma live em homenagem ao professor Jefferson e com invitados. E há 2 semanas atrás, nós tivemos a visita do pesquisador e ufólogo. Há 2 semanas atrás, tiveram uma visita do pesquisador e ufólogo Edson Boaventura. Ufólogo Edson Boaventura. Que esteve em Ponta Grossa e realizou toda a pesquisa, acompanhou toda a pesquisa, como todos os fatos, entrevistou Dona Marisa, fomos em vários locais ali que estavam com relação ao caso. E realizou as entrevistas com Dona Marisa, visitou o local onde
passado todas essas visões de la família de Dona Marisa. E ele confirmou o caso a um repórter aqui de um portal de notícias da região e disse com clareza. Confirmou o caso e a um repórter acá de la região. E ele disse com toda sinceridade, ela não está mentindo. E eu dijo com toda sinceridade que a mulher não estava mentindo. Inclusive, ele acabou descobrindo durante as investigações. Inclusive, eu descobri durante as investigações que nós estudamos e investigamos uma situação aqui na cidade que estudaram e investigaram uma situação na cidade que não foram estudados em outros casos semelhantes, como Varginha, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu no México e como aconteceu na Europa. Que não foram estudados nada igual em Virgínia, São Paulo, México e Europa. Esses casos já aconteceram nessas regiões que eu acabei de citar, São Paulo, México e Europa, e tem mais alguns lugares que também aconteceram casos de criaturas semelhantes a que aconteceu aqui. E nessas regiões como México, São Paulo, Europa e Virgínia, essas criaturas apareceram, são muito semelhantes. Então podemos ter novidades nesses casos aí. Então, vão ter novidades. Okay. Maravilloso. Usted nos avisa nomás, nos va informando, nos manda los links y ahí nosotros también vamos apoyando, porque si hay algo que nos caracterizamos como agrupación es apoyar a todas las agrupaciones. Así que usted nos avisa. Antes de seguir, vamos a saludar a nuestros amigos en las redes sociales que han estado aquí, como siempre, Marciano Dovilán de México, Yesenia Villarroel de Estados Unidos, Aníbal Palma, Claudio Emir José, Nelson Vikingo, Rodrigo Migueles, ay, que se me van. Miguel Ángel Pedro Mejías, Aquiles Castillo, que don Aquiles Castillo es uno de los pilares de la ufología de Chile, es uno de los investigadores con más prestigio que tenemos acá. Teresa Romero, que nos está viendo desde Estados Unidos, Ingrid Mejía, Teresita ya la nombré, Gabriel Pérez, Andrés Bus, Kaiser Niño, Ingrid, ya la había nombrado, Ingrid Mejía, Ana Yatsin Sangario, científica, también, que nos está viendo. Elvis Cueca, que nos está viendo desde el norte de Chile, querido Elvis. Marcos Antonio Magna, Guillermo Pons desde México, que nos está mirando. Guillermito, saludos. Ya nos vamos a juntar en la oleada. Aníbal Rodrigo, Enrique Chiotti, que está Leonel Codoseo, Andrés Juan Guillermo Aracena, Frank Carlos Madrigal y del Clemba, que está aquí también. Así que muchísimas gracias. Vamos a empezar. Ya saludados aquí a nuestros amigos de las redes sociales y a los amigos que nos van a ver en diferido. Todos saludos, besitos. Vamos a empezar con las manitos y el primero que yo vi con la manito levantada fue don José Luis Rodríguez, que no es el Puma, no es el cantante, pero sí es de Venezuela. Ya don José Luis Rodríguez, haga su preguntita, por favor. Buenas noches, los saludos de aquí de Venezuela, saludos a esos prestigiosos investigadores de Brasil. Yo tengo una pregunta para ellos, para el señor Pablo. Estoy muy intrigado con el bastón de cristal. ¿Qué funcionamiento o qué hace ese tipo de bastón? Porque dicen que tiene unas propiedades, pero no especifican qué tipo de propiedades. Y exactamente qué tipos de seres aparecieron, si esos seres se la mantienen en esos túneles de agua. No estuve muy empapado muy bien en la información porque tuve problemas de conexión aquí. Y los saludos de aquí desde Venezuela. ¿Quién va a contestar? Sí, yo gostaria mucho de contestar, por favor. Sí, saludos, por favor. Saludos, hermanos de Venezuela. Com muita alegria, eu respondo sua pergunta, porque por questão de tempo, eu não falei muito do cristal,
para não sair do tema do professor Disseu. Incluso, enquanto eu hablo, eu pediria ao professor Disseu que, por favor, se puder compartilhar umas fotos do cristal, seria bueno. Eu vou falar rapidamente de suas propriedades. Eu vou falar das propriedades do cristal para vocês, porque é um aparato que tinha um quartzo com supercondutores adentro, que quando colocado no Paulo, terceiro... eu não tenho a imagem eu não tenho as imagens aqui. Oh, que pena. Tudo bem. Em outra ocasião, nós outros compartilhamos. Eu tenho imagens do bastão de cristal, tenho películas dele. Eu hizo muitas lives a respeito deste caso. Deixa eu ver se eu acho. Ele tinha supercondutores em sua constituição e dentro de um tubo de quartzo fechado a vácuo. E quando colocado no terceiro olho, ele entrava em ressonância com a glândula pineal, que tem cristais, e a pessoa era colocada imediatamente fora de seu corpo. É como que um objeto de deslocamento, desplazamento da consciência. Então, você poderia projetar-se onde quiera, com seu corpo energético, com a consciência, conhecido como o corpo astral. Então, essa é apenas uma das características das capacidades do cristal. Ele tinha outras, pero nós, com nossa capacidade, conseguimos acessar apenas esta. O professor Jefferson, em seu tratado, o livro Relatório Alfa, nos descreve exatamente todas as capacidades do cristal, toda a sua forma de utilizar. Ele servia para entrar em contato com uma nave, como um comunicador. Ele também servia como um instrumento de cura, pero nós outros, ele estava vinculado à capacidade das pessoas que o utilizam. Mesmo na viagem fora do corpo, no cristal, não eram todos que conseguiam manter-se firmes. Eu mesmo, minha persona, consegui pouquitas vezes manter-me firme em la viagem, pero tenho películas de pessoas que viajaram por la quinta dimensão com o cristal. Ele funcionava como emissor de bioenergia para revitalizar células danificadas, como comunicador universal e transdutor simultâneo. Bueno, eu poderia falar muito dele, pero o professor Jefferson ha deixado, esses são os manuscritos, os originais, onde ele descreve esse objeto. Manuscritos, pero que estão virando um livro. E eu achei incrível, porque ele conhecia essa tecnologia, que eu tive o prazer de ter em minhas mãos. Algo muito, muito incrível, muita coincidência. Então, em outra ocasião, caso o professor Disseu não encontre as imagens do cristal para mostrar para vocês, nós poderemos mostrar em outra ocasião. Essa é a primeira pergunta. Qual era a outra, por favor? ¿Qué tipo de seres, si los seres transitaban por esos túneles de agua, porque por lo que veo que es una estructura que mide casi 1 kilómetro y pico, que pasa por esa colonia, ese pueblo, por lo que puedo ver. Si ellos tienen algún tipo, porque había militares en ese sitio, y cuando hay militares siempre son más seguros que haya algo importante ahí. ¿Qué tipo de seres, o gris, o reptiliano? Nosotros para que tengan conocimientos, no sé. Por la descrição, não eram grises ou grises, nem tampouco reptilianos, reptiles. Nós acreditamos que ou são seres intraterrestres ou têm uma base intraterrestre. Acreditamos. Isso não podemos afirmar com certeza absoluta. O que sabemos é que a descrição desse ser de Ponta Grossa é muito parecida com o ser que foi capturado em Varginha, Brasil, em 1996. Um caso muito famoso, um dos casos mais famosos da ufologia mundial,
una nave que se estrelló, que caiu em Brasil, e os seres foram capturados e levados para Estados Unidos. O professor Jefferson me dijo que teve os arquivos desses seres em suas manos. Eles foram levados para os Estados Unidos. E eu soube recentemente que o famoso cientista médico americano, Dr. Roger Lear, que extraía implantes, esteve em Brasília, e que incluso pôde testemunhar que ele ser capturado em Varginha se comunicou telepaticamente com algumas pessoas. Então, as características do ser de Ponta Grossa, do caso Carvalho, é muito semelhante às características do ser capturado em Varginha. Pero nós não podemos dizer a sua raça, a que raça pertencem com certeza. Eu gostaria de aproveitar para dizer que, voltando, o professor Jefferson quando foi preso para tentarem silenciar sua voz, colocaram uma identidade venezuelana nele. Ele tinha uma identidade como Ricardo Romero, de Venezuela. O que mais nos surpreendeu é que os papeles, seu passaporte, era original, não era falso, e tinha a identidade venezuelana. Esperam isso para pagar seu passado, trocaram seu nome e sua identidade. A história de como foi que saiu del cárcere é algo muito incrível. Teve que provar que ele não era Ricardo Romero de Venezuela, mas era, na verdade, Jefferson Borba de Souza, cidadão de Brasília. Foi todo um trabalho que aconteceu e, finalmente, quando houve a troca de governo, Trump, um amigo seu, assumiu um cargo importante no Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos e providenciou a saída de Jefferson e sua remoção ao Brasil. Eu estou batendo muito na tecla do professor Jefferson, porque recentemente, em Estados Unidos, houve um caso analisado no Congresso em que oficiais da Marinha Americana e um ex-agente de DARPA denunciou que o governo dos Estados Unidos possui naves acidentadas e também corpos alienígenas na frente de um juiz no Congresso americano. O que se passa é que o professor Jefferson, tudo o que esse senhor ha dito, bate com as descrições do professor Jefferson. Ou seja, nós temos uma testemunha que falou em Congresso americano e temos um brasileiro, uma pessoa que esteve... Opa, segura essa imagem, por favor. Que esteve preso nos Estados Unidos, mas que deixou uma obra escrita chamada Blue Planet Project. Busquem esse livro. Busquem na internet, Google, Blue Planet Project, escrito por Jefferson Souza. Muchísimas Eu pediria a Dirceu, por favor, que colocasse novamente a imagem na tela para que eu... Este é uma pessoa que eu tenho a película, que está com o cristal em suas manos, no terceiro olho, e estava fora desse corpo. E descrevendo tudo que via em lá outra dimensão. E nós podemos dizer para vocês, com toda segurança, que o governo dos Estados Unidos de América tem tecnologia para identificar espiões fora desse corpo. Nós entramos em um laboratório americano em Amazônia. Eles construíram uma base na Amazônia brasileira. E nós entramos através do cristal, com corpo projetado, apenas corpo em outra dimensão, e eles foram capazes de identificar a pessoa e quase la prenderam. Foi por muito pouco que não prenderam meu amigo que estava projetado dentro do laboratório deles. Então, nós temos muita coisa para falar a respeito de essa tecnologia. Muitas graças. gracias, don Paulo. Yerko, querido, usted tiene la manito levantada. Hola, hola. Bueno,
Profe Paulo, quiero preguntarle si en Brasil la sociedad brasileña está más despierta que quizás que en otros países de Sudamérica en sí. Hermano, com muita alegria ver ustedes no Cumbre, essa comunidade ufológica trabalhando. Em Brasil, não. Há muitos movimentos, há muitos programas na internet, muitas lives, muitos canais trabalhando na ufologia. Pero a humanidade ainda dorme profundamente. Para que usted, para responder objetivamente sua pergunta, eu direi. Quando o professor Jefferson estava em Brasília, em 2019, foi libertado, minha persona, juntamente com um grupo de ufólogos, professor Disseu Klemba também, fizemos toda uma campanha para divulgar os trabalhos do professor Jefferson como testemunha ocular da área 51, da base de Dulce, Green Lake. Professor Jefferson trabalhou nesses sítios. Entretanto, vivo estava cá para poder perguntar a ele personalmente, para ser sabatinado, para ser testado. E as pessoas não acordam, estão dormindo ainda. Ele se morreu há um ano, completa agora 19 de próximo mês, não, 19 deste mês, um ano de sua morte. Vários pesquisadores de Brasil, nós outros contatamos e suas consciências dormem profundamente. Muitas graças. Gracias. Gracias. Cintia, querida, usted está con la manita levantada. Muchas gracias. Muy buenas noches, don Dirso y don Paulo. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a la primera parte del manuscrito del profesor Jefferson Souza, que menciona alienígenas, extraterrestres, ultraterrestres, intraterrestres. No me recuerdo la otra tipología. Mi consulta es, ¿y los seres humanos? Sim. Ele conta, muitas graças, sua pergunta é muito curiosa. Porque o professor Jefferson nos habla, incluso no primeiro capítulo deste livro, Relatório Alfa, outras civilizações que habitaram na Terra antes de los seres humanos, desde el Mu, Lemúria, Atlântida, como que esses continentes desapareceram, los Anunnaki, as intervenções alienígenas em nossa civilização. Incluso o professor Jefferson comenta por que do interesse de muitas raças diferentes em estarem na Terra e se mesclarem, hibridizarem com a raça humana. Dijo o professor Jefferson que a coisa está em nosso DNA, que nosso DNA tem algo que interessa muito a eles. A raça humana é muito importante. Entretanto, seguimos sendo hibridizados. O professor Jefferson nos disse que, em virtude de isto, já existem os neoterrestres. Neoterrestres do tipo 1 e neoterrestres de tipo 2, que têm alterações em sua fisiologia, em seu cérebro. Eu tenho aqui, eu tenho o livro, estou com os originais dos manuscritos do professor Jefferson. Ele, incluso, fez dibujos, ele mesmo ilustrou, mostrando, eu vou mostrar a vocês, como se quedou o cérebro de los neoterrestres. Aqui são os manuscritos, as alterações que ocorreram no cérebro, em certas áreas do cérebro. Então, tudo isso nós estamos transmitindo através do livro Relatório Alfa, porque estes conhecimentos não podem se quedar escondidos. Seria isto que eu teria para falar. Muchísimas gracias. Professor Paulo,
Uma pergunta até o pessoal está fazendo aqui bastante para mim, diretamente do WhatsApp, sobre como adquirir os livros. Assim, assim, assim. Eu vou dizer para vocês que em no máximo 30 dias, um mês, até o final do mês de agosto, nós teremos os exemplares. Muito poucos, por sinal. Então, os interessados poderão entrar em contato conosco por Instagram, Paulo César Yoga, @PauloCésarYoga. O canal de la Abex, nossa academia de estudos exológicos e ciências, no YouTube. Vou pedir para o professor Dirceu depois colocar na descrição o endereço. Então, ou por meu celular, via WhatsApp. Pode fazer a reserva, porque teremos poucos exemplares. Essa é uma forma que eu encontrei de arrecadar dinheiro para lançar os outros livros do professor Jefferson, que estão em inglês e necessitam pagar um tradutor para que pueda... @Paulo César Yoga, tudo junto, em minúsculo. @Paulo César Yoga. Vamos ver aqui. Então, esse livro será uma revelação muito importante, porque o professor Jefferson hizo um trabalho científico da classificação de los seres. Algo muito, muito lindo, classificando os alienígenas, os extraterrestres, metaterrestres, ultraterrestres, intraterrestres, exoterrestres e neoterrestres, os seres transdimensionais. Então, é um trabalho muito, muito delicado, muito, muito completo, utilizando metodologia científica. E nós queremos compartilhar. Maravilloso. Tenemos una pregunta desde el chat de Rodrigo Migueles Bauer que dice, en el caso de la Operación Prato, en 1977, en Colares, ¿qué explicación dio la Fuerza Aérea sobre su investigación de las llamadas luces del cielo del lugar y qué razón tuvo el capitán Holanda Lima, que me quedan, según ustedes, como sobre su suicidio años más tarde? Bueno, nosotros recibimos informaciones de que Coronel Ubirangue Holanda, que dirigió las operaciones en Operación Prato, na verdade, foi suicidado. Sí, sí. Suicidado é um termo muito raro para dizer que forjaram sua morte, porque estava falando coisas que não queriam que ele falasse. Incluso, uma comissão brasileira de ufólogos hizo uma campanha para que o governo de Brasil liberasse os documentos a respeito de isto. Muita coisa foi liberada, incluso que o exército brasileiro teve contato com os seres. A nave se aproximou deles. Muitas coisas aconteceram nessa Operação Prato. Incluso, eu aproveito para dizer para vocês que em Brasil houve um recente caso muito importante que ficou conhecido como caso Magé, também de uma nave que se quedou, que foi derrubada em cima de uma área de floresta em Rio de Janeiro, sobre uma base do Exército Brasileiro, uma fábrica chamada Imbel, Indústria de Material Bélico de Brasil, porque o governo brasileiro, a contrato com o governo americano, estava produzindo tecnologia reversa e monitorada por os seres, e a nave foi derrubada e capturada por exército americano. É uma longa história, eu estive pessoalmente nesta pesquisa e temos informações inéditas a respeito do que houve em Brasil, conhecido como o caso Magé. Eu consegui um depoimento de um funcionário, de um alto oficial do Exército Brasileiro, relatando o que houve com detalhes, e também Jefferson, através de um amigo seu. Jefferson trabalhou no Departamento de Segurança Nacional americano.
E um amigo relatou o que houve realmente nos bastidores do caso Magé. Nós outros teremos o passo a passo disso, e em breve estaremos também compartilhando com ustedes. Va a ser maravilloso y conocer quizás todas las otras cosas que quedaron como en el tintero. Acá decimos en Chile cuando no podemos contar como toda la historia completa, pero eso nos deja también pie para organizar otra cita y poder hablar quizás de lleno del profesor de Sousa y quizás de algún otro de las últimas investigaciones. Así que el contacto ya nació, ahora va a empezar a crecer, entonces eso es maravilloso. De hecho, del caso de la operación, nosotros hablamos el viernes con Rodrigo en la radio, que tengo un espacio un día a la semanita, ¿no? Y hablamos un poquito de ese tema, y yo coincido plenamente en que lo suicidaron. plenamente, como ocurre. Hay más preguntitas, ¿alguien más va a hacer una preguntita? No tenemos ninguna preguntita más, ya llevamos más de 2 horas, así que, y nosotros estamos, se levantó una manito, que es de nuestro Aníbal Palma, que hoy día está de rojo. Aníbal, por favor, haga la preguntita. Si no puede prender la cámara, no importa, porque él está trabajando en este minuto. Aníbal. Ahora sí, amigos, ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola, ¿Cómo están? Oiga, quería felicitar a los investigadores, nuestros hermanos investigadores de Brasil, ufólogos. Extraordinaria la investigación que hicieron. Da para pensar mucho qué tipo de alienígenas podían haber sido. Y si podían haber sido, mi pregunta era, ¿podían haber sido estas especies que investigó este señor hecho en laboratorio? Esa es mi pregunta. Y un gran saludo a todos. Que estén bien. Gracias, Aníbal. Ya. Saludos. Chao. Gracias. Pergunta é para mim, Paulo? Sim, essa é para o senhor, professor Disseu, só que pede para traduzir, porque eu não entendi direito. Eu não entendi também a pergunta. Él básicamente preguntó si podrían haber sido esos seres que se vieron hechos de laboratorio. Poderia ser seres de laboratório? Sim, Claro, feitos em laboratório. Feitos em Ai, laboratório. graças, Luciana. Grazie. Professor Jefferson, ele deixou bem claro para a gente, em todos os momentos da sua entrevista, que seriam seres biorrobóticos, seriam biorrobôs. Professor Jefferson deixa claro em todo momento que seriam seres biorrobôs. Esses seres, desta forma que eles apresentam essa coloração marrom e tudo mais, eles estariam dentro de uma categoria tecnológica que eles exerciam atividades sobre um comando superior. E esses seres de colores marrom são seres que exercem uma função de mando. Então, que seguem ordens, seria isso, mais ou menos, Dirceu? Seguem ordens. Isso. Que seguem ordens. Isso. Então, esta foi uma explicação que o professor Jefferson trouxe no primeiro momento. Então, a gente não conseguiu fazer a confirmação desta informação. O professor Disseu habla que foi a informação que o professor Jefferson passou no primeiro momento e que não puderam ser a confirmação, a comprovação dessas informações. Talvez elas estejam nos manuscritos que o Paulo tem. Talvez pode estar nos manuscritos de Paulo, que está sendo do professor. Sim, o professor Jefferson falou que há seres que são biorobôs, e incluso nas análises dos seres capturados em Varginha, eles eram biorobôs que estavam, quando a nave se estrelou,
eles ficaram como que perdidos. Entretanto, no caso de Ponta Grossa, por la descrição da senhora Marisa, poderiam ser biorobôs, como disse o professor Disseu, e nós temos muitos manuscritos do professor Jefferson que ele me deixou, pero a maioria estão em inglês, nós estamos traduzindo. Então, temos algumas coisas em espanhol também. Maravilhoso. Mas a gente não pode confirmar nenhum tipo de origem desses seres até o momento. Professor Dirceu habla que não se pode afirmar nada neste momento aún. Ya, muchas gracias. Don José Luis Gracias. tiene otra preguntita. Bueno, eso va para el señor Direxio. Dirceu. Direxio. Ajá. Mire, doctor, el doctor, para hablarle al doctor Jefferson, yo tengo conocimiento de una investigación, porque a mí me gusta investigar mucho los portales aquí en Venezuela. Ya llevo como 3. Yo escuché bueno, por ahí no escuché. Investigué con un compañero aquí que es investigador también de la parte de Guárico, que en la frontera aquí de Venezuela con Brasil, en una parte indígena, murió un ser extraterrestre, lo consiguieron muerto en el río o cerca del río. Y creo que es el doctor Jefferson, que vino, escuchó sobre el caso, que ser hacia Brasil. Y creo que ese ser tenía las características que ustedes dicen. ¿Tienen algún conocimiento con respecto a esa historia del doctor Jefferson? Luciana, pode me ajudar? Ele está perguntando que em uma aldeia indígena entre Venezuela e Brasil foi encontrado um ser morto. Sim. Ali. E ele está perguntando se foi uma investigação do professor Jefferson, perguntando se vocês têm conhecimento. Não, eu não tenho conhecimento sobre esse caso. O professor Paulo tem? Também, eu também não tenho nada. Não soube desse caso. Porque tengo conocimiento, o sea, esa historia me la ha hecho un investigador de Guárico, donde él conoce una zona indígena que es muy, muy conocida aquí. Yo estoy planificando ir hacia allá, donde aparecen muchos seres de otro mundo caminando como si nada, y a veces los mismos indígenas creo que tienen interacción con ellos, una parte secreta que hay aquí. Y es muy, muy, muy vista, una parte como turística que hay por ahí, pero en esa parte no logran, para llegar ahí no es fácil, o sea, tienen que pedir autorización, llegar y tal, es un solo problema. Pero se escuchó sobre un doctor que llegó de Brasil, creo que con ese nombre, Jefferson, donde él vino a buscar un ser que fue encontrado en un río, cerca del río, y él lo llevó a Brasil, porque queda cerca, creo que eso queda cerca con frontera con Brasil. Esa parte indígena, pero del lado de Venezuela. Entonces, yo era para ver si tenían conocimiento sobre ese caso. Sim, professor Jefferson, ele nos falou de hijo, não me lembro especificamente deste caso, pero o professor Jefferson me dijo que há portales dimensionais, muitos seres entram por esses portales, há regiões que são guardadas, incluso, porque tem seres transitando destes portales. E, incluso, entre seus escritos, nós temos uma escrita alienígena. Eu tenho essa imagem, Paulo. Se você puder compartilhar, por favor. Então, o professor Jefferson tinha... Porque, por conta de sua capacidade paranormal, o governo americano mandava ele em muitas regiões do mundo
em pesquisas para resgatar aparatos extraterrestres ou seres. E Jefferson viajou o mundo todo, trabalhando para a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, de Arlington, Virgínia. Ele trabalhou para o Departamento de Defesa e também NSA, National Security Agency, de Fort Middle, Maryland. O professor Jefferson trabalhou em 3 projetos para o governo americano. The Blue Planet Project, que estudava os contatados, abduzidos e híbridos. Pulsar Project, sobre tecnologia alienígena. E Projeto Nemesis, sobre militarização da tecnologia alienígena recuperada. Então, incluso, mesmo no livro Blue Planet Project, que vocês poderão encontrar na internet, incluso, eu deixo bem claro que um senhor dos Estados Unidos, Gil Carlson, editou os livros, e Jefferson não recebeu seus direitos autorais. Não recebeu nada por isso, um vintém, um centavo, $1. Entretanto, eu digo para vocês que no livro de Blue Planet Project, há escritas alienígenas. Jefferson mostra diversos alfabetos alienígenas, incluso uma tabela periódica com vários elementos desconhecidos. E esse é um exemplo que vocês estão vendo do lado direito da tela. Algumas escritas alienígenas. Então, é perfeitamente possível que pode ter sido o professor Jefferson que esteve em pesquisas nessa região de Venezuela. Incluso, ele tinha, quando se foi preso, uma conexão muito forte com Venezuela. O governo americano tinha dado uma falsa identidade para ele como cidadão venezuelano. Esse teve maior trabalho para provar que não era Ricardo Romero, cidadão de Venezuela, mas era Jefferson Souza, cidadão de Brasil. Sí, yo tengo conocimiento que eso fue hace muchos años, o sea, eso es lo que me dicen, que eso fue hace muchos años, y el doctor Jefferson recogió el ser y se lo llevó hacia Brasil en una caja secreta con unos militares, en conjunto con unos militares. Esa historia me llamó mucho la atención, entonces ya la tengo marcada para llegar a ese sitio y a ver si Dios mediante me da fuerza para llegar hasta allá, porque de aquí donde yo vivo es demasiado lejos, es muy lejos. Sí. Entonces, muchas gracias por darle la oportunidad. Gracias a ti. Gracias a nosotros. Cintia, levantó la manito, querida. Hay otra preguntita. Si puede bajar la... Muchas gracias. Quería, con respecto a la misma pregunta que, como complementó don Paulo, yo quería saber si entendí bien o mal que los extraterrestres son alienígenas, pero no todos los alienígenas son extraterrestres. Yo voy a explicar a usted. Pero lo entendí bien o mal. Sí, usted entendió bien. Todos ya, los... entonces, espere. Sí, ya. Ahora va mi pregunta. Ya. Los neuterrestres tipo 1, tipo 2, los ultra, intra, exoterrestres, ¿son los alienígenas? Sí. Porque yo entiendo que los neuterrestres, porque son palabras compuestas de terrestre, entonces yo pienso terrestre por la tierra. Sí. Que vivimos ya. Entonces, ellos son los alienígenas, que son los que conviven, que no sabemos, pero que están ahí, y los intraterrestres, podría entender yo que son los que están caminando como caminamos nosotros, porque los ultraterrestres son los que están bajo la tierra, en cuevas, son esas cuevas así como las de Ecuador. Sí. ¿Ya? Y los intraterrestres, podríamos decir, son los que ya, como estamos nosotros. Y usted mencionó los híbridos, que vendrían siendo la raza humana. ¿Ya? Pero híbridos en el principio de la humanidad.
porque yo entiendo que mis papás son terrícolas, Uhum. mis abuelos son terrícolas, mis bisabuelos lo mismo, entonces entiendo que los híbridos, la mezcla genética, es en el inicio de la humanidad. Sim. Entonces, los seres humanos, pensando yo como Cintia Vanessa, que estoy en esta existencia, los seres humanos, ¿dónde caen en todos estos tipos de clasificación? Eu vou, eu vou, eu vou tentar ¿Me explicar entendió? para ¿Me entendió? creio que sim. Muchas gracias. Creio Gracias, que sim. Cintia. Na verdade, nós outros, os seres humanos, digamos que somos humanos. Entretanto, no planeta Terra, há outros seres convivendo com nós outros que são da Terra, mas não são humanos. Por isso, a classificação de que todos os extraterrestres são alienígenas. O que é um alienígena? O que é um alienígena? Um alienígena é um ser que não é humano, que não tem a mesma constituição que nós outros. Entretanto, necessariamente não precisa ser de outro planeta, porque há na Terra outras espécies que são da Terra, mas não são humanos. Mesmo os intraterrestres, há diferentes categorias de seres vivendo em bolsões, em cavernas dentro da Terra. Há seres, incluso cidades que são da Atlântida, por exemplo, sobreviventes da Atlântida, que vivem em certas cidades subterrâneas, e há sobreviventes do povo da Lemúria, que também vivem em lá cidades subterrâneas. Entretanto, há também seres que são dimensionais. São seres que convivem na Terra, mas não são físicos. São da Terra, não são seres humanos, mas são da Terra e sequer são físicos, são seres etéreos. Foi muito importante essa classificação do professor Jefferson, porque há muitas confusões. Como o universo, o multiverso, é multidimensional, há diferentes universos que se interpenetram, convivendo ao mesmo tempo. Então, foi necessário esta classificação. Ok? Eu teria que dissecar este assunto com vocês para que não houvesse confusão. Mesmo a raça humana, nós outros seres terrestres, nossos papás, mamás, abuelos, nós outros não já temos alterações em nosso DNA. Há seres, famílias da Terra, nós outros em nossa pesquisa em Brasil, com abduzidos e contatados, constatamos que generalmente em uma família, quando uma pessoa é abduzida, você pesquisa e descobrirá que seu abuelo ou seu papá também foi. Então, há um acompanhamento genético por os seres. Em virtude disso, é como se houvesse uma intervenção em nossa genética. Em virtude disso, já há outros seres que são humanos, convivendo com nós outros, pero que nós não são nem terrestres, são novos tipos de seres humanos, convivendo aqui na Terra. ¿Me explico? Entendí, muy bien. Perfecto. Entonces, podría preguntar, ¿los avistamientos podrían ser alienígenas y no precisamente extraterrestres? Exatamente, perfecto. Y las abducciones también podrían ser alienígenas y no extraterrestres. Também, Una porque... posibilidad de miles de posibilidades. Ó, exatamente. Olha, incluso
Muchas gracias. Nosotros no descartamos los seres que vienen de outros sistemas estelares. Eles existem e estão nos visitando. Entretanto, há naves que não são de fora da Terra. Incluso, há seres que abduzem e também não são de fora da Terra. Muitas mutilações de ganado, assim que se fala, em Brasil nós outros falamos gado, seria ganado, se não me engano. Ganado. Muitas mutilações del ganado se foram hechas, por incrível que pareça, para coleta de materiais e experiências pelo governo americano. O professor Jefferson denuncia isso nessa obra, Blueprint Project, a verdadeira história das mutilações de ganado. Então, por isso, vejam bem ustedes, queridos hermanos, que juntos nosotros estamos buscando estes assuntos, pesquisando. Imaginem ustedes que amanhã o governo de vários países do mundo anuncie a existência oficialmente, porque para nós já é um fato, que há extraterrestres na Terra, que já há intercâmbio entre alguns governos e os extraterrestres, que há muitos anos estão nos visitando. Haveria a necessidade que nós, os pesquisadores, não fôssemos mais ufólogos. Tendríamos que ser os pesquisadores de assuntos alienígenas, ou pesquisadores de exologia. O que é a exologia? É a área que estuda as coisas de fora do planeta. A exobiologia estuda a biologia de los seres de fora. A exopolítica e a exoantropologia. Então, um ramo novo da ciência está surgindo, porque até então, está pronto, havia pesquisadores buscando comprovar se existem ou não seres extraterrestres. Se os objetos voadores avistados eram naves cósmicas tripuladas ou não. A partir do momento que isso se comprova, que ocorre o reconhecimento, nós já não somos mais pesquisadores de objetos voadores não identificados. Nós somos estudantes, pesquisadores de vida extraterrestre, ou vida alienígena, porque o termo alienígena abarca todos, os que vêm de fora do planeta, os que são de outras dimensões e outros que vivem adentro do planeta. Então, o termo, inclusive o termo ufólogo, já está chegando o momento de mudar, porque nós outros não pesquisamos mais objetos voadores não identificados. Nós outros pesquisamos quem eles são, o que eles querem no nosso planeta, de onde vêm e por que vêm. Perfeito, Paulo. Maravilloso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Paulo y don Dirceu. Dirceu. É um desafio o nome. Gracias a ti, preciosa. Dígame, don Dirceu. Duas coisinhas aqui rápida. Inclusive, o caso Carvalho, ele pode estar dentro de uma categoria dos intraterrenos. Certo? E a segunda situação eu quero agradecer a Luciana, pelo apoio que ela nos deu aqui. Ela precisou sair, já saiu, inclusive. Mas eu quero agradecer aqui o apoio que ela nos deu aqui, nos auxiliando aqui na tradução. E Luciana parece que está. Luciana parece que já se nos foi. Ela precisou sair já. Sim, parece que se nos foi. Então, agradecendo ela aí publicamente pelo esforço. No, maravilloso, gracias a usted. Y como usted dice, don Dirceu, Luciana hizo un trabajo
Tesco. Le agradecemos enormemente desde acá de Chile, le mandamos un tremendo beso, un abrazo, un saludo por ser tan generosa y poder donar su tiempo para poder hacer que esta charla, este hermoso taller haya salido redondito, que todos lo pudiéramos entender, estuvo maravilloso. Vamos a ya ir cerrando, así que les vamos a dar unos segunditos para que ustedes se despidan. No, yo sé que vamos a quedar en contacto, se va a generar otra oportunidad para hablar quizás de un tema específico y empezar a desarrollarlo, porque por lo menos yo quedé con muchas dudas, salieron muchos temas adyacentes, como que se empezó a hacer una ramificación de cosas y que yo siento que es necesario ir aprendiendo de los maestros, de las personas que nos van dejando la huella para que nosotros la sigamos como lo hizo don Jefferson de Souza. Les dejo las cámaras ahí para que ustedes se vean. Sí. Yo voy me despedindo. En primer lugar, quiero agradecer a ustedes de corazón para corazón el espacio que estamos à disposição para, em futuras ocasiões, dissecar um tema único, por exemplo, o cristal, o caso Magé, a pedra extraterrestre, e assim, o caso Jefferson Souza. Eu tenho um trabalho, é a biografia do professor Jefferson, que eu gostaria muito de divulgar para todo o mundo, especialmente para toda a América Latina, porque foi um trabalho muito grande que ele deixou um documento para nós outros. Eu quero compartilhar esse documento. Fora suas lives hechas em Brasília e no mundo com seu próprio verbo, com sua própria palavra. Então, muitas graças a vocês. Quero dizer que estamos à disposição em Brasília e saludá-los com a saudação yogi. Eu sou um yogi. Então, namastê. Namastê. Seu? Buenos. Também quero agradecer de coração esta oportunidade de estar compartilhando conhecimento e aprendendo com os demais, né? Quando quiserem, estarei aqui à disposição. Quem quiser a cópia do relatório, nós temos o relatório disponível livremente para todos. Ele está em português e está em espanhol. Foi traduzido pelo Google. Traduzir pelo Google normal. E está disponível. Passei uma cópia para a Érica. Também coloquei no grupo. Eu adicionei no grupo, está lá disponível. Deixo claro aqui que todos possam interpretá-lo se tiverem dúvidas. E ali existem questões para pensar. Se alguém conseguir entender o que aconteceu lá, por exemplo, por que a sílica diminuiu? Se alguém tiver alguma explanação, alguma explicação, entre em contato com a gente para que a gente possa estar revendo toda essa situação e, se possível, a gente possa esclarecer. Este caso, desde o início, a gente trouxe ele com muita transparência. Trouxe abertamente, tanto que é um caso que muitos até geram uma certa polêmica no entendimento, mas ele é um caso extremamente aberto e até o momento, desde abril até agora, eu não tive nenhum questionamento em relação a nenhuma informação que está dentro do relatório. E se alguém encontrar alguma coisa que possa, de alguma forma, assim, olha, isso aí se explica desta forma, eu terei o maior prazer em conversar e mostrar, olha, isso realmente esclarece esse ponto do relatório. Desde o início, a gente sempre trouxe com muita tranquilidade esse trabalho, essa apresentação e tudo mais. Então, está disponível para todos. Existem muitas pessoas que podem não concordarem, né? Mas
o resultado do trabalho foi este. Existe alguma explicação plausível que justifique um resultado que está ali? Vamos analisar e vamos estudar. E, se for, esclarece a situação e está resolvido sem nenhum problema, sem nenhuma... sem briga, sem nada, como se diz, né? Com tranquilidade. Afinal, é assim que funciona a ciência, né? Com conhecimento. Eu agradeço aí a oportunidade e eu deixei aqui o telefone do professor Paulo, está aí nos comentários da transmissão, e também tem o canal da academia. No canal da academia tem várias lives, inclusive com um vasto material sobre o professor Jefferson. E até o dia 18 nós estamos aí com a série de lives que ele já gravou, né? E estão sendo reapresentadas lá como material para o pessoal aproveitar. Dia 19 à noite estamos com a live no ar. No, muchísimas gracias a usted. La página de YouTube después las vamos a poner, las voy a poner en nuestras páginas de Facebook que tenemos para que también nuestros amigos, tenemos 3 páginas, así que hay para que los vayan conociendo y también, como yo les digo siempre a todos, por favor, entren, vean los live, aprendamos todos juntos. Es como dice por ahí Ariel Muchísimas gracias a nuestros queridos invitados. Terminamos hablando portuñol, pero de a poquito vamos a ir aprendiendo más, nos vamos a ir entendiendo. Yo creo que vamos a terminar hablando todo. Ustedes chilenos y nosotros portugués. Así que, sí, vamos a hacer nuestro idioma. Así que vamos a ir despidiendo a nuestros amigos. A Salvador Guerra, que se nos unió tardecito. Salvador también es científico, es nanobiólogo. María del Carmen Galdiano, que nos está viendo también. Saludos, querida. Y por ahí alguien más que llegó. Don José Luis Fernández, que está viendo desde Argentina, periodista, tiene una radio. Victoria Galindo, que también nos está mirando desde el sur de Chile. Y a ver qué más se nos unió. Y a todos los que ya había saludado anteriormente. Muchísimas gracias. Gracias por la preferencia, gracias por apostar por el conocimiento. Acá, ¿qué hace GUP? Es tratar de mostrar el trabajo de los investigadores de diferentes países y de nuestro país. Así que muchísimas gracias a ustedes y que les vamos dando gigante. Nos vemos, no este sábado que viene porque está de cumpleaños mi esposo, el subsiguiente. Así que ahí nos vamos a estar viendo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.